Fala aí pessoal, começando aqui mais um trabalho de genética molecular e um artigo comentado sobre as consequências do estresse de replicação de DNA e a instabilidade cromossômica. Vem comigo! A instabilidade cromossômica pode aparecer de duas formas. A S-sim relacionado a estruturas do cromossomo e a N-sim relacionado aos números de cromossomos. Essa instabilidade é causada principalmente pelo estresse na replicação de DNA e erros mitóticos. Veremos que elas podem estar mecanicamente interligadas e doenças relacionadas à idade, câncer e também neurológicas degenerativas são fatores principais desencadeados por essas aberrações. E para manter um genoma estável, cada divisão celular, a célula deve duplicar com precisão esse material genético e distribuir igualmente os cromossomos recém-replicados para cada célula filha durante a mitose. Qualquer erro na segregação de seus cromossomos, que leva à falha de quantidades durante a divisão celular, defasando alguma das células filha, além de provir de falhas dos microtúbulos, normalmente isso ocorre por disfunções do cinetocoro ou cinetócoro, que a gente vai ver mais para frente. Eles podem estar presos aos polos das duas cromátides irmãs ao mesmo tempo, fazendo com que haja um apego irregular desse cromossomo, impedindo que haja a sua divisão na anáfase, gerando então o M-sim, que está relacionado ao numeral. Já o S-sim, que é relacionado à estrutura, ele é considerado um defeito pré-mitótico, pois as falhas estruturais cromossômicas normalmente provêm de processos de replicação e reparo de DNA, por isso sua relação com células cancerosas. O ponto onde os dois cromossomos são ligados antes de se dividirem em dois é chamado de centrômero. E nesse centrômero existe uma porção de proteína chamada cinetocoro, ou cinetócoro, dependendo do livro vai ter acento ou não. Esse cinetócoro, além de unir fortemente as cromátides, quando chegar à fase apropriada da divisão celular, o objetivo principal dele vai ser mover esses cromossomos em direção aos fusos. A gente vai entender melhor isso nessa animação que eu coloquei para vocês. Vamos dar uma olhada. The red region is the kinetochore, which works as the interface between the microtubules and the chromosome. The kinetochore is one of the largest and most complex molecular mechanisms inside living cells, with multiple functions to perform. The kinetochore is central to the movement of the chromosomes and is able to hang on to the dynamic ends of the microtubules. It is also a mechanical tension sensing system, which is able to feel if everything is correctly attached and positioned. It is also a stop signal broadcasting system, sending out chemical signals to the rest of the cell about whether it is ready to undergo separation of the chromosomes. This kinetochore has sensed that the tension is just right and the chromosome is correctly positioned and attached. The last little bit remaining red is the stop signal broadcasting system. It is carried away by a dynein motor, walking down the microtubule away from the kinetochore. These are molecular motors involved with a directed transport along the mitotic spindle. The orange proteins walking to the left are kinesins, molecular motors carrying proteins on their back. Striding from the kinetochore on long molecular legs are dynein, carrying the stop signal broadcasting system. When all the kinetochores are ready, the cell transitions into the anaphase stage, with the chromatids pulled apart to the opposite poles of the cell. O estresse de replicação é o principal impulsionador da instabilidade genômica. Ele pode ser caracterizado por paralisação ou colapso das bifurcações de replicação de DNA, que causam danos ao DNA. Durante a duplicação, né, ele é o prepulsor também da maioria das aberrações causadoras de câncer, pois as células cancerosas aproveitam desse estresse para se multiplicar.
Outros fatores endógenos ou exógenos, né, bem como características genéticas e epigenéticas em pontos específicos de telômeros ou centrômeros, podem causar também alterações na dinâmica que geram híbridos, né, com os R-loops com 3 fitas, que colaboram para o chamado estresse de replicação. Todas essas condições, né, digamos assim, levam à quebra dos cromossomos durante a mitose, sendo chamados sítios frágeis, com ativação da oncogênese, desencadeando o desenvolvimento de tumor. Bom, e falando sobre mecanismos de proteção ao estresse de replicação e de DNA subreplicados durante a mitose, nós veremos que para defender, né, esse material genético, as células eucarióticas desenvolveram o sistema chamado resposta ao dano de DNA, ou DDR, que é uma complexa via de transdução de sinal que detecta o dano e ativa quinases do DDR central, que vão reparar essas lesões. Essas respostas são controladas principalmente por ATR, que são ativados por ATM e DNA-PK, que a gente pode ver aqui no primeiro esquema. Elas irão agir em diferentes respostas para controlar ou estabilizar a função da forquilha de replicação. Também retardar a progressão do ciclo celular irregular, né? E reparar qualquer dano antes que a célula entre em mitose, agindo na resposta ao estresse de replicação. Existe também o recrutamento de algumas proteínas para esses garfos paralisados, para que eles promovam a ativação do ponto de verificação durante a fase S, que a gente pode verificar aqui nesse próximo esquema. O ATR também limita que células com DNA subreplicado entrem em mitose. Além de tudo isso, ele também tem um importante papel na prevenção de instabilidade cromossômica na mitose, onde é recrutado para os centrômeros, através de R-loopings, ativa a aurora B e promove a ligação fiel dos microtúbulos e a segregação cromossômica. As origens mitóticas e pré-mitóticas da instabilidade cromossômica foram identificadas a partir do papel de fatores envolvidos nas vias de reparo do DNA na fase mitótica, como a síndrome de Bloom-Helicase, que é a BLM, e as proteínas FA. Essa via FA, ela desempenha um papel importante na resposta do estresse de replicação e na manutenção da estabilidade. Foi identificado, através de estudos, né, que células deficientes de FA apresentavam instabilidade cromossômica devido a defeitos na segregação durante a mitose e, no geral, após o estresse de replicação. Tá aí essa ligação, né, identificada entre estresse de replicação e instabilidade cromossômica. Em 2007, estudos revelaram uma classe peculiar de pontes da anáfase, o que chamaram de pontes ultrafinas, ou UFB. Essas pontes não são coradas com corantes de DNA convencionais, porque elas não têm estonas, né? Enquanto as pontes volumosas da anáfase são provenientes da junção cromátide-cromossomo, essas pontes elas surgem, né, através do emaranhado do DNA da cromátide irmã. Então, quando essas pontes ultrafinas não são resolvidas antes da anáfase, essas cromátides irmãs elas podem permanecer ligadas, o que pode levar à quebra do cromossomo, né, e ocasionando então a falha estrutural, podendo ter consequências diretas no processo mitótico, além de induzir aneuploidias numéricas, ou seja, a quantidade diferente de cromossomos, e a má segregação cromossômica. Essas aberrações mitóticas induzem a falha da citocinese e a tetraploidização, levando à duplicação do genoma inteiro, o que é muito comum no desenvolvimento de tumores. Nós vamos ver a seguir que existem 5 tipos de subclasses diferentes de pontes ultrafinas: as centroméricas, as ribossomais, as de sítios frágeis comuns, as teloméricas e as de recombinação homóloga.
Nessa imagem, nós podemos perceber os 5 tipos de UFBs, né, as paredes ultrafinas. Começam ali com as CIR UFBs, sendo a C a mais prevalente, né, a mais comum no caso, e essas duas surgem de concatenados de DNA de fita dupla, né, que são DNAs entrelaçados completamente replicados, conteúdos de centrômeros de locos de rDNA. Já os CFS, que são os sítios frágeis comuns, e os TUFBs, que está lá por último também, são derivados principalmente de DNA subreplicado ou intermediários de replicação tardia, além da inibição de topoisomerase 2 para esse último caso. Já os HR, que são de recombinação, são derivados de intermediários da recombinação persistente de junções de Holliday estáveis. Outro ponto que envolve o estresse de replicação e a instabilidade cromossômica é que o estresse de replicação não afeta apenas a segregação de cromossomos subreplicados ou estruturalmente aberrantes. Eles também afetam a fidelidade do processo mitótico. Nesses casos, entra em ação o MRRS, que nada mais é do que resgate mitótico do estresse de replicação, conferida por polimerases específicas. Endonucleases quebram cromossomos, CFS, né, dos sítios frágeis comuns, em metáfase, permitindo a separação das cromátides irmãs, evitando defeitos de segregação e catástrofes mitóticas. Embora esse mecanismo limite os defeitos de segregação cromossômica, eles também podem ser mutagênicos e levar a rearranjos cromossômicos que podem induzir a N-sim, que no caso são aberrações no número de cromossomos por cada célula filha. Para entender como o estresse de replicação afeta a fidelidade mitótica, veremos a seguir alguns tópicos separadamente. Mas podemos adiantar que, embora hajam muitas mutações, né, em células tumorais, não são as principais responsáveis pela enzímica. Estresse de replicação e pontos de verificação de montagem do fuso, ou SAC. O cinetócoro de uma cromátide se anexará a um polo do fuso, enquanto o cinetócoro irmão da outra cromátide se anexará a outro polo do fuso. Nessa configuração anfilética, a tensão entre os cinetócoros irmãos estabiliza as ligações terminais e satisfaz o SAC, que permite então a passagem para a anáfase. A aurora B, que auxilia na via de correção para detectar e corrigir fixações incorretas dos cinetócoros, o SAC a facilitar o desprendimento de possíveis microtúbulos anexados de forma errônea. A capacidade do SAC em determinar o estresse de replicação vai depender da gravidade do dano, pois baixos níveis de estresse podem não ser identificados pelos pontos de verificação, tornando-os, assim, ameaças mais graves à integridade do genoma, podendo resultar em aberrações cromossômicas, tanto estruturais como numéricas. Ou seja, a gente está vendo ali, né, o S-sim ou N. Para que não hajam ligações errôneas, a estabilidade dos microtúbulos é regulada pós-transcricionalmente, podendo recrutar também fatores do reparo de DNA para os fusos ou centrosomos, que podem influenciar na sua nucleação. Os estresses de replicação, sendo eles indúticos nas células sim positivas, alteram as dinâmicas dos microtúbulos, aumentando a extremidade positiva ou causando má segregação merotélica ou cromossômica. Por outro lado, uma cascata de sinalização de danos do DNA leva à estabilização do microtúbulo ou DDR ao citoesqueleto. Em relação aos centrosomos, a duplicação dos centrosomos por si só, durante a replicação de DNA, já é um processo vulnerável a aberrações. Ocorrem ainda falhas no estabelecimento do fuso, gerados por irregularidades no material periocentriolar, que é o PCM.
que levam a uma chamada via de inativação de centrosoma, considerada um mecanismo de backup, que é orientada pelo DMCHK2, checkpoint kinase, encontrados no centrosoma e que implicam na resposta ao dano do DNA. Já em mamíferos, o PCM, quando afetado, leva à formação de apenas um centríolo, e os microtúbulos são críticos para a divisão do centrosomo, que podem levar a problemas de números de centrosomo, gerando em alguns casos células tetraploides e que podem posteriormente ter falhas ao estabelecer um fuso bipolar ou em agrupar-se na mitose seguinte. Portanto, a ativação do ponto de verificação do dano ao DNA, ou replicação do DNA, na interfase, é crucial para limitar os ciclos aberrantes de duplicação dos centríolos. Em se tratando de estresse de replicação na coesão, em condições normais, a coesão do centrômero permanece intacta até o início da anáfase, quando separa-se e cliva. Esta via de duas etapas de remoção da coesão dá aos cromossomos metafásicos sua forma característica de X e é crucial para manter a estabilidade genética. A coesão diminuída é essencial para o reparo do dano que ocorre após a exposição ao estresse de replicação, mas ao mesmo tempo é a estratégia possível de qual as células cancerógenas ou cancerosas sustentam a proliferação após a indução da oncogênese. Já os níveis diminuídos de TRF1, que é fator de ligação e repetição do telômero 1, levam a defeitos de coesão de maiores índices de N-sim, né, que é o erro numérico de cromossomos. Estudos sugerem, né, que o estresse oxidativo relacionado à idade pode ser crítico para a perda da coesão de cromátides irmãs, que por um lado esse resultado pode representar um mecanismo útil, né, para eliminação de células velhas, mas que ao mesmo tempo pode ocorrer a falha na eliminação e levar à propagação de progenes aneuploides e eventualmente o câncer, né, o câncer relacionado ao envelhecimento. E, em suma, né, o estresse de replicação pode dificultar a montagem correta do fuso bipolar, a estabilidade dos microtúbulos e a manutenção da coesão, todos os quais podem levar a níveis aumentados de cromossomos merotelicamente ligados e que, em uma célula, né, com 46 cromossomos, podem ter consequências drásticas. Bom, e agora a gente consegue ver aí, nessa imagem, né, ao lado, nesse diagrama, um resumo de tudo isso que a gente falou sobre o impacto do estresse de replicação no processo mitótico. Bem, a gente vai explicar aqui de cima para baixo o que essa imagem está querendo dizer. Vamos começar ali pela tensão da replicação, né, que pode induzir os cinetócoros não ligados a ativar o ponto de verificação de montagem do fuso, né, o SAC, alterar a instabilidade dos microtúbulos, induzir vários polos do fuso devido ao desengate do centríolo e levar a defeitos de coesão. A gente tem também a substituição do SAC, né, que pode contribuir para a segregação incorreta de cromossomos com cinetócoros incorretamente anexados. A gente tem aí também a multipolaridade, né, que pode ocorrer porque os centríolos dentro de um centrosoma eles se dividem antes que os polos do fuso voltem a se agrupar. Então, por isso que ele está ali, essa imagem toda parece uma aranha ali, né? A coesão pode ter ligações incorretas dos cromossomos por causa da geometria do cinetócoro, né? Por causa dessa geometria estar alterada. Os cinetócoros mal fixados
podem favorecer cromátides unidas merotelicamente, né, que tem essa imagem separadinha ali, escrito merotelic, onde microtúbulos de polos difusos opostos se fixam ao mesmo cinetócoro, né? Então, por isso que ela acaba ficando as cromátides irmãs unidas ali. Uma cromátide aparece também entre as duas massas segregantes, né? E isso pode acontecer ou que ela vá para a massa correta ou que ela vá ser integrada na célula filha errada, levando assim a aneuploidia, né? A ter um cromossomo a mais nessa célula. E assim como o estresse de replicação podem levar a defeitos mitóticos e a aneuploidia, esses, por sua vez, também podem gerar estresse de replicação e danos ao DNA, criando assim um círculo vicioso. Nesse esquema ao lado, a gente pode ver bem como funciona esse ciclo, né? Esse diagrama resume o ciclo vicioso que a instabilidade cromossômica atinge, né? Quando o estresse de replicação induzido por várias fontes endógenas e exógenas leva a defeitos mitóticos, que por sua vez tem má segregação, né? E irão consequentemente levar a S e N-sim. Um desequilíbrio na dosagem de gene irão, por sua vez, alimentar o estresse de replicação, complementando assim esse círculo de propagação da instabilidade cromossômica. Esse ciclo vicioso pode ser evitado ou interrompido quando as alterações genômicas acumuladas ativam vias de eliminação, como por exemplo apoptose, senescência ou morte mediada pelo sistema imunológico por P3, ou melhor, P53. Tem também a SASP ou CGAS-STING. Não sei se pode se dizer aí gas sting, que quebram esse ciclo. Outra possibilidade é por Ross, né, as espécies reativas a oxigênio. Além dos erros de segregação, a própria aneuploidia pode ter efeitos desestabilizadores, alterando a estequiometria dos cromossomos e comprometendo o processo mitótico, desacelerando a bifurcação da replicação e causando instabilidade no genoma, causado por alterações de transcriptoma e proteoma, podem induzir o estresse proteotóxico e prejudicando as funções celulares. Falando sobre conceitos emergentes, né, instabilidade cromossômica, tolerância à aneuploidia imunológica. A interação entre o estresse de replicação e a má segregação cromossômica podem perpetuar a instabilidade cromossômica, facilitando a evolução de células cancerosas, enquanto a aneuploidia a proliferação celular. Um supressor tumoral bastante conhecido é mediado pela P53, que é ativado a partir de alguma anomalia mitótica ou aberrações cromossômicas. Portanto, a aneuploidia parece não ser suficiente inibidor, o que leva os estresses proteotóxicos ou oxidativos a exacerbarem os danos ao DNA, por se tornarem toleráveis pela instabilidade. Ocorre então a ativação de proteossoma e autofagia nos tumores. Alguns mecanismos, como inativação monoalélica das subunidades do ciclo complexo promotor da anáfase, APC/C, e a perda de centrosomos supranuméricos, podem atenuar assim em tumores que evoluem tetraploides. O sistema imunológico, né, ele é outro freio fundamental na proliferação de células aneuploides, a partir da ativação do interferon, uma via antiviral que detecta o DNA citosólico. É que algumas células tumorais, com cariótipos anormais,
podem desenvolver mecanismos para escapar desse sistema imunológico e causar metástases, promovendo ainda mais a instabilidade cromossômica como espada de dois gumes em células pré-neoplásicas e tumorais. A neoploidia é uma das maiores responsáveis por abortos espontâneos e casos raros de distúrbios de desenvolvimento, como as síndromes de Edwards e síndrome de Down, causados a partir das alterações na dosagem de gene e desequilíbrios de proteoma, associados a estresse celular. Assim, no entanto, pode apresentar dois lados. Um lado acaba por matar células específicas. Por outro, pode acarretar o risco de que uma célula com mutações, como as cancerosas, supere o resto da população e não só garanta sua sobrevivência, como a expansão clonal rápida destas células. Essa clonagem mutante, né, com essas mutações, é o que faz muitos tratamentos para o câncer se tornarem ineficazes, pois há uma heterogeneidade intratumoral, fazendo com que a busca por marcadores se torne. Por outro lado, uma estratégia que tem se mostrado muito eficaz para atenuar essa proliferação foi justamente direcionar a replicação, transcrição e mitose de DNA para processos semelhantes para esses diferentes clones. Instabilidade cromossômica e terapia do câncer. Já que o estresse de replicação alimenta aberrações cromossômicas, logo, considerar esse uso direcionados à mitose pode ser interessante nesse contexto. Os métodos clássicos para direcionar a replicação e danos incluem drogas que apresentam estresse de replicação na intérfase do DNA. Neste processo, normalmente células saudáveis costumam escapar do tratamento. Em células com deficiência, com esse estresse de replicação, aumenta e coloca uma carga adicional nos mecanismos de reparo, buscando sua apoptose. O problema é que em algumas terapias pode-se afetar células saudáveis. Por isso, tratamentos combinados e estresse moderado são os mais adequados para atingir essas células tumorais específicas. Drogas direcionadas a microtúbulos. O mais antigo e eficiente agente quimioterápico até hoje é o paclitaxel, um composto estabilizador de microtúbulos usado principalmente no tratamento de câncer de mama, ovário e pulmão. Os colaterais graves são neuropatias que podem surgir da ação dessas drogas na intérfase. Lá pela década de 90, demonstrou-se que a ativação e a estabilização da P53, após danos ao DNA, leva a microtúbulos menos e aumento da sensibilidade de drogas desestabilizadoras desses microtúbulos. Outro estudo com xenoenxertos, que são transplantes de tecidos derivados de células de câncer de mama de pacientes, benefícios em tumores sim positivos. Com sua inibição combinada com P38 e taxanos, aumentou o estresse de replicação e mostraram-se respostas tumorais aumentadas. Por fim, também foi estudada a aplicação de estresse de replicação, que leva ao desligamento triulo, em conjunto com Taxol, associado com APH, que visa microtúbulos mais estáveis, sugerindo então que as células cromossomicamente instáveis são mais vulneráveis a drogas que interferem nos microtúbulos, podendo se beneficiar com uma combinação de reparo ou replicação na intérfase e microtúbulos na mitose. Quando falamos de drogas direcionadas ao centrosomo, podemos identificar que a multipolaridade do fuso, devido ao desengate do centríolo, é o fenótipo dominante e mais intrigante adquirido após estresse de replicação. Então, em células cancerosas, tendem a se desprender,
Sendo assim, drogas direcionadas à redução de centrossomo podem ser sinteticamente letais quando aplicados com estresse de replicação. Para essa interferência no centrosoma, são observados vários medicamentos, como os inibidores, como H7, Aurora A, Aurora B, NEK6, PARP6 e PLK1. E por fim, temos aí, né, que, já concluindo o nosso trabalho, o estresse de replicação e a instabilidade cromossômica são marcas presentes, né, em câncer. E eles se alimentam mutuamente durante sua evolução, mas ao mesmo ser explorados na terapia contra o câncer. Então, o que a gente viu ali atrás, que era uma faca de 2 gumes, justamente, ao mesmo tempo que ele alimenta, ele pode ser um indicativo de novas terapias para o tratamento. O conhecimento dessa ligação bidirecional, identificação, né, de biomarcadores e projetar novas estratégias preventivas ou terapêuticas, bem como encontrar terapias que atenuem os efeitos de estresse e, por fim, identificação das instabilidades cromossômicas ou genômicas, né, com ativação das vias inflamatórias e respostas imunes, levarão às descobertas de terapias imunológicas para o tratamento eficaz.